Olá, seja bem-vindo aqui ao nosso canal no YouTube. Eu sou o Dr. Paulo Valzac, lhe dou boas-vindas. E claro, aloha, bem-vindo à família Ho'oponopono. Hoje a gente tem um tema mais amplo. Nós não vamos falar diretamente do Ho'oponopono, mas vamos falar de algo que com certeza vai ajudar aí, vai colaborar aí na sua vida para você encontrar o seu propósito. Muitas pessoas chegam, inclusive no nosso canal do WhatsApp, e falam: Dr. Paulo, como que eu posso encontrar a minha paixão na minha vida? Eu sempre falo para as pessoas: olha, essa descoberta, ela é sua. Eu posso dar algumas dicas para começar, mas essa descoberta é sua. E por que eu, por exemplo, não outra pessoa, poderia dar essas dicas? Veja bem, minha história ela é muito simples. Logo com meus 9, 10 anos de idade, eu já sabia exatamente o que eu gostaria de fazer quando fosse grande, por exemplo, né? Então, eu tinha um objetivo claro para chegar. Eu sabia, era aquilo que eu queria para mim. Isso aconteceu num Natal, quando eu tinha 9, 10 anos mais ou menos, e eu recebi um presente, inclusive da minha irmã, do meu cunhado, que me deu um jogo de química na época. Quando eu recebi aquele jogo de química, eu fiquei simplesmente fascinado. E eu parei e pensei: é isso que eu quero fazer. Eu quero trabalhar com isso. E é claro, você vai desenvolvendo a ideia, vai crescendo, vai trabalhando no ramo, na atividade. E aquele é o meu sonho, que foi concretizado. Eu tive empresa própria dentro desse segmento durante 30 anos. Então, um sonho concretizado, um propósito realizado, é algo que te dá uma satisfação assim tremenda. E é claro, a gente nem sempre tem um propósito na vida. Depois eu tive outro propósito, que é exatamente aquilo que eu faço atualmente. Tenho consultório, faço consulta, faço meus cursos, meus atendimentos, faço meus áudios de reprogramação, tenho livros, faço aquilo que eu gosto de fazer. É claro que nem todo mundo tem essa oportunidade, mas a partir do momento que eu crio as condições necessárias para aquela paixão se desenvolver, pode ter certeza absoluta que vai dar certo, vai funcionar. E aí eu vim falar sobre algumas dicas de como que as coisas funcionaram para mim e como você pode encontrar paixão aí para você. Então, a primeira coisa, eu sempre falo, né, que antes de você estimular alguma coisa, você precisa saber, né, se aquela coisa está dentro de você. Então, o estímulo é a coisa mais importante, mas o objetivo é mais ainda. Então, eu sempre falo, primeiro, você tem que pensar sobre o que você gosta de fazer. Isso é a primeira pauta de tudo para despertar em você aquela paixão. Isso é importante, né? E entender que essa paixão precisa se transformar em amor, ou seja, duradouro, longevidade. E a primeira coisa é entender tudo que você gosta de fazer. O que eu gosto de fazer? Eu, Paulo, não sei. Você tem que explorar esse meio, esse campo, para saber o que eu gosto de fazer. Claro que nem sempre minha paixão na minha vida vai ser só de coisas que eu gosto de fazer. Precisa ficar muito claro isso, porque as pessoas têm uma tendência a enfeitar as coisas, a jogar purpurina em tudo. E não é bem assim. Tudo que nós escolhemos para nós na nossa vida como uma paixão, um propósito, tem coisas extraordinariamente gostosas de ser vivenciadas, boas de ser vivenciadas. Mas também tem aquelas coisas que eu posso falar: eu não gosto de fazer isso. Por exemplo, dentro do que eu fazia, tinha a parte de administração. Não é algo que eu gostava de fazer, mas eu aprendi com o tempo a gostar de fazer como parte integrante daquilo que eu fazia dentro da área da saúde. Ficou bem claro para você? Então são desafios que nós aprendemos a gostar. Isso é necessário a gente entender, porque senão você acredita que eu só vou fazer aquilo que eu gosto. Por exemplo, eu tenho um sobrinho, ele é pianista. Eu tenho certeza que ele gosta muito de compor. Para ele passaria a vida compondo e ensinando. Ele tem seus 21, 23 anos no máximo. Só que tem algumas coisas dentro do que ele faz, não gosta.
ler a partitura é um negócio assim cansativo. Algumas coisas são cansativas dentro do que ele faz. Então isso vale para tudo, para a gente entender. Segundo, a gente precisa saber o que eu faço, qual que é as minhas coisas favoritas de fazer. Você precisa descobrir. Isso é com você. Às vezes uma coisa tão simples, tem histórias fascinantes de pessoas que se descobriram com coisas simples. Tem uma história de uma mulher que ela é dentro da área de biologia, que ela tinha um marido que era do exército, da marinha, da aeronáutica, forças armadas, né, americanas. E ela viajava muito com ele. E sempre que ela viajava, ficava sozinha, não sabia o que fazer, né? E numa dessas viagens, ela passava meses e meses sozinha enquanto ele estava em treinamento e treinando pessoas. E ela ficava lá. De repente ela se descobriu, ela começou a falar, eu vou fazer alguma coisa, vou ver o que minha atividade favorita. E começou a observar ao seu redor. Começou a ver que onde ela estava tinha algumas plantas diferentes. E aí ela começou a catalogar plantas diferentes. E foi catalogando. Essa é a história de uma das maiores botânicas da nossa história. Por quê? Ela se dedicou a fazer uma coisa que ela descobriu num momento inusitado da vida dela. Então, existem alguns momentos inusitados da nossa vida que constrói aquilo que você quer, o seu propósito. Por exemplo, tem pessoas que se vê numa tremenda dificuldade, está passando por um divórcio. De repente, aquele divórcio cria nela uma chama para entender melhor sobre o que ela está passando. Eu conheço profissionais que são excelentes profissionais que trabalham com relacionamentos, por exemplo, e trabalham na área de divórcio, apoiando as pessoas que trabalham, que estão passando por aquela situação difícil do divórcio. Porque ela também já passou por isso. E ela viu que ela passou de uma maneira que foi diferente. Foi muito menos impactante. E ela passa isso para as outras pessoas. Então veja como é interessante a descoberta das nossas atividades favoritas. É a partir delas, daquilo que eu me saio bem, que, claro, eu posso construir meu propósito, minha paixão da minha vida. E aí, Dr. Paulo, quais são as coisas que você faz com mais facilidade? Bom, então você faz essa pergunta para você. O que eu faço mais? Aquilo que eu faço mais facilidade, eu vou focar. Pois a facilidade, ela está indicando para nós que eu tenho um dom. Eu tenho um dom. Eu tenho um potencial aí para se desenvolver. Por exemplo, quando eu comecei a fazer palestra, eu sempre fui uma pessoa mais observadora do que faladora. Mas a observação faz parte da comunicação. E aí eu uni com a fala. E eu tive que me treinar muito para falar bem, para expressar bem. E é claro, eu tinha o dom de ouvir e um potencial de falar. E de repente eu estava treinando aqui, eu passava horas treinando, horas e horas treinando. Então é necessário a gente descobrir o nosso dom, aquilo que eu faço com mais facilidade. Nós não somos todos iguais. Tem pessoas que têm uma facilidade em uma coisa, tem pessoas que têm em outra. Eu me lembro na faculdade, por exemplo, quando eu cheguei na faculdade, primeiro ano de universidade, chegou lá, era aula de anatomia. A anatomia tinha um osso. Você tinha que colocar nome nos mais de 100 ossos que tem. A gente tem muito mais, são 200. Mas, por exemplo, eu colocava 100 ossos para você colocar os nomes neles. E os nomes de cada osso não eram um nome, uma tíbia, um rádio, um fêmur. Não. Cada osso tinha de 10 a 20 nomes diferentes nas particularidades dos ossos. E aqueles nomes você tinha que saber. Então um osso, por um fêmur, tinha 20 nomes. Você tinha que saber apontar o nome dos 20 nomes e colocar lá o nome em latim. Agora, eu tinha facilidade? Não. Eu não tinha facilidade em decorar. Não é a minha facilidade decorar as coisas. Minha facilidade é você entender. Se eu entendo, eu consigo guardar. Se eu não entendo, eu vou decorar, eu não guardo. Não guardo. Então, você tem que explorar aquilo que você tem facilidade. E aquilo que você não tem, por exemplo, decorar para mim era uma dificuldade, eu tive que buscar métodos para se tornar um pouco mais fácil.
Por exemplo, tinha palestra que eu tinha que decorar índices, datas, mês, ano, estatísticas. Então, veja que eu tinha uma dificuldade e eu tinha que treinar muito para que, claro, eu melhorasse nesse aspecto. Deu para entender? Então, é bem simples. Você tem uma facilidade? Tenho. Está aqui. Tem um potencial? Tenho. Você tem que despertar. É aí que você vai estimular. Outra coisa. Quais são as coisas que você faz se sentir realizado? Porque não adianta nada você fazer alguma coisa e não se sente realizado. Eu vou te explicar até por quê. A realização é a coisa mais importante dentro daquilo que você faz. Porque se você não tiver a realização, você não tem duas chaves. É a chave da disciplina e a chave da persistência. Então, se de repente eu sou muito apagado dentro da minha realização, eu não tenho persistência, eu não tenho disciplina. Pode verificar. Pessoas que fazem aquilo que não gostam, porque precisam sobreviver. Não é todo mundo que faz o que gosta. Tem uma parcela da nossa população, do nosso mundo, que eles são os privilegiados. Eu acredito que eu sou privilegiado, porque eu trabalhei dentro daquilo que eu gosto, em duas áreas diferentes. Eu me sinto privilegiado pela construção disso tudo e por me dedicar extremamente, né? Eu estudava até de madrugada, sempre fui assim. Agora, se de repente eu estou numa atividade que eu não me realizo, aí onde está minha disciplina? Onde está minha persistência? Não tenho. Por isso que muitas vezes as pessoas estão fazendo alguma coisa sem disciplina, sem persistência, desistir logo. Por quê? Porque ela não tem realização naquilo. Ficou claro para você? Bom, depois de você pensar bem sobre suas habilidades, os seus talentos, o que você é bom, por exemplo, no nosso curso de autoestima, nós falamos assim, vamos desvendar o que eu sou bom. É a segunda aula. A gente tem que entender as minhas qualidades. Quando eu vejo aquilo que é bom, pronto, vai me impulsionar, vai me melhorar, vai me levar ao caminho da realização. Então a pergunta é, o que eu sou bom? O que eu faço bom? Tem um outro que faz melhor? Tem outro que faz melhor. Mas eu vou atingir aquilo lá. Eu me lembro quando eu comecei a palestrar, tinha uma pessoa que eu adorava. O jeito de falar, o jeito de construir a ideia, as frases, passar aquele discurso, as pessoas entenderem. Eu me esmerei, me espelhei naquilo. Eu fui de acordo com aquele modelo e aí eu fui ganhando para mim a minha individualidade, o meu jeito próprio, que com o tempo se despertou. Então é bom às vezes o espelhar-se. Isso é necessário, principalmente se eu ainda não encontrei meus talentos, que eu ainda não encontrei minhas qualidades. Eu vou me espelhar no melhor, aos poucos eu vou construindo aquilo. Ok? Quais são as coisas que você gosta de aprender? Essa é a pergunta que você tem que falar. O que eu gosto? Ah, Dr. Paulo, eu não gosto de física, eu não gosto de química, eu não gosto de matemática. Então, por que você não gosta? Tem um motivo, você sabia disso? Não sabia, Dr. Paulo. Pensei que minha mãe falava assim que eu sempre era desleixado. Não. Quando eu não gosto de matemática, física, ou, por exemplo, não gosto de história, não gosto de geografia, porque tem que decorar tanta coisa, eu não gosto daquela exploração. Então, tem algumas áreas que eu gosto, outras que não gosto. Por exemplo, não gosto da área de financeira. Você não gosta da área financeira. Não gosto da área administrativa. Não gosto, não dou para isso. Mas eu sou uma pessoa que me comunico bem, converso bem. Ah, então eu até me dou para vendas. Isso é um exemplo. Né? Então, quando eu começo a entender o que eu gosto, eu começo a entender como o meu cérebro funciona. Porque o teu cérebro é o teu cérebro. É o teu jeito de ver, é o teu jeito de funcionar. Você não é obrigado a gostar de matemática. Embora, olha que interessante. Eu tinha um aluno de colégio que eu dava aula, ele adorava matemática. Ele fazia curso de processamento de dados naquela época. E aí eu estava dando uma aula de genética. Ele ficou apaixonado por genética. Ele fazia o cruzamento das fases da genética que a gente tinha na explicação lá. Ele fazia todos os cruzamentos, ele fazia tudo de genética. Ele me entregava assim na hora, genética prontinha, em segundos. Era um negocinho impressionante. Ele não continuou fazendo processamento de dados. Ele foi fazer genética, é isso mesmo.
Às vezes eu converso com esse aluno, ele é geneticista e trabalha na USP, por incrível que possa parecer. Então, ele usou uma habilidade dele, que ele tinha, a matemática, mas não foi fazer matemática. Ele gostou tanto da genética, dos cruzamentos, do que era dominante e recessivo. E ele foi para essa área usando a matemática que ele gostava. Deu para entender como é fascinante o nosso cérebro? Então, você precisa se descobrir. Isso é um trabalho com você. Então, não é para, eu gosto de matemática, eu tenho que fazer computação. Eu gosto de matemática que trabalha só com número. Não! Ele foi trabalhar no ramo da biologia. Olha a interação. Ficou claro para você? Porque o nosso cérebro, cada um tem um. Se você falar para mim, Dr. Paulo, imagine isso. Meu cérebro, ele não tem essa capacidade aguçada da imagem espacial. O meu cérebro não tem. Agora, tem outras pessoas que têm muita facilidade. É como o exercício da visualização. Visualize isso. Tem gente que trava, não consigo visualizar. A pessoa não é do visual. A pessoa é do sinestésico, ela tem que tocar. É diferente. Ficou claro, então? Muito bem. Aí eu sempre falo, né? Pense sobre o que você quer alcançar na sua vida. Quais são os seus objetivos? E a dica aqui é bem clara. Se você tem um objetivo, a chave é você colocar isso no papel. É isso mesmo. Nunca deixa aqui. Nunca deixa. Eu quero ser isso. Então, se eu quero chegar lá em cima, e eu estou aqui embaixo, eu já sei onde eu quero chegar, eu só preciso construir a escada. Daqui até lá. Essa escada é sua. E essa escada é importante? É importante. Por quê? É o como eu vou chegar lá. Deu para entender? Por exemplo, eu quero ser um músico. Mas espera aí, eu tenho que aprender o básico. Eu começo pelo básico, me esmero no básico, vou treinando o básico e vou subindo. Ninguém, por exemplo, já entra na universidade direto. Você tem que fazer o vestibular, você tem que fazer os anos anteriores de colégio, tem toda uma construção para chegar lá. Então, para mim me tornar aquilo que eu quero, eu preciso da escada. Como eu vou fazer isso lá? Às vezes tem métodos rápidos, às vezes tem métodos que são mais lentos. Então, eu preciso ver o quanto eu tenho de potencial. Já vi, por exemplo, alunos que eram tirados da primeiro colegial, passaram diretamente para a universidade. Por quê? Porque o QI da pessoa era muito alto. Era muito alto. E você sabe que a média do nosso QI aqui, infelizmente, é 90. Então, imagina um aluno que o QI era extremamente superior, mais de 160, foi direto para a faculdade. Então, você tem que entender isso, né? É importante eu construir a escada, mas se eu tiver o talento, eu subo muito mais rápido. Não é verdade? Bom, descoberto o que você quer, você tem que focar nessa questão. E aí você vai em frente. E é claro, o teu cérebro não pode criar ansiedade, porque muitas vezes é muito natural que a gente crie uma ansiedade para chegar rapidamente lá. Eu lembro, eu comecei a trabalhar em laboratório de análises clínicas aos 12 anos de idade, 1979, em novembro. Comecei lá, fui contratado. Efetivamente comecei em 1980, em janeiro. E eu queria chegar lá. Eu já queria, sabe, com 12, 13 anos já queria estar lá em cima. Mas não é, é uma construção. Só que aquela sede, aquela vontade, é aquela paixão. Quando você quer chegar rapidamente lá é porque você está apaixonado. Aproveita o máximo, agarra, dá o seu melhor. Você vai chegar lá. Essas são as minhas dicas, muito mais pessoais, né, do que profissionais. São coisas que para mim funcionaram bem e tem muita gente que me pergunta, Dr. Paulo, como que eu vou encontrar a paixão da minha vida? E é isso. E se você é uma criança e você é estimulada naquilo que você tem paixão, você chega muito mais rápido. Um jogador de futebol desde criança chega muito mais rápido lá em cima. Concorda comigo? Se de repente eu estou descobrindo, não tem importância. Eu vou também chegar lá. Só que a importância é a paixão. E se você tem filhos, incentive teus filhos a descobrir. Tudo bem,
todos os nossos filhos, tem o período da infância, que é importante brincar, que é importante essa pedagogia. Mas chega a uma certa idade, começa a estimular ele para se encontrar. Meu filho, eu tenho um filho de 30 anos. Meu filho trabalha na área de computação. Por quê? Porque desde criança eu estimulei ele. Vamos consertar o computador, vamos brincar com o computador, vamos arrumar o computador, vamos aprender programa. Hoje ele trabalha nessa área, é extremamente muito bem sucedido. Ele encontrou aquilo que ele gosta e que ele tem habilidade para lidar com aquilo. Que dá um retorno para ele e ele pode viver a vida melhor, fazendo o que ele gosta e ganhando, é claro, o reflexo disso tudo. Financeiramente e também com um propósito de reconhecimento. Então, segue as dicas para você. Se você gostou, participa do nosso próximo vídeo. Vem fazer parte da nossa comunidade. Nós estamos numa semana especial. Eu tenho certeza que o tipo de vídeo que você vai encontrar, as nossas ideias, vão te ajudar a você chegar lá. Agradeço a sua presença. Encontro você no próximo vídeo. Então, é claro, aloha!